Bom dia, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que tudo vá bem, espero que vocês estejam bem. Esse é o desejo do meu coração, essas são as minhas orações, que tudo aí esteja bem com vocês. Amém? Obrigado por mais um dia nós estarmos aqui, por mais essa oportunidade de nós compartilharmos algo da palavra do Senhor. Amém? Como eu sempre falo, sempre peço que você fique até o final, que você disponha de um tempo. Eu entendo que a nossa vida é corrida, mas eu gostaria muito que você ficasse até o final para você entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Então, desde já eu te agradeço e espero que você fique até o final. Amém? Bom, meus queridos, hoje eu queria ler uma palavra com vocês um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu vou acabar lendo um pouco mais do que eu costumo ler, mas é mais para a gente fixar na nossa mente, para a gente entender aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Então, vou tentar correr, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu vou ler um pouquinho mais do que eu costumo ler. Amém? Então, você tenha um pouquinho de paciência para a gente compreender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração no dia de hoje. Amém, meus queridos? Eu vou ler com vocês, está escrito lá em Mateus 13. Amém? Caso você queira acompanhar aí, você pode pegar a sua Bíblia e está lá escrito em Mateus 13, que diz assim, o título da minha versão está dizendo assim, a parábola do semeador. Amém? Mais tarde, naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que, Senhor, usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se, desse modo, a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não o compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Amém, meus irmãos? Até aqui por enquanto. Então aqui Jesus está dando uma introdução da sua parábola, a parábola do semeador. Aqui ele está explicando para o povo e os seus discípulos aqui fazem algumas perguntas, questionam eles algumas coisas sobre essas parábolas. Então é interessante a gente entender como que o Senhor Jesus tratava as pessoas. E uma coisa que chama
minha atenção, né, que eu até já falei em outros vídeos aqui, que onde Jesus estava, tinha sempre uma grande multidão para ouvir. Tamanho era a sabedoria, tamanho era o conhecimento, tamanho era a grandeza do nosso Deus. E eu quero falar isso para você nessa metade. Nós vamos continuar lendo. Eu quero falar para você que eu e você, talvez nós estamos perdendo tempo de não aceitar, de não olhar dessa maneira, como a multidão olhava para Jesus. Talvez eu e você não estamos dando crédito no tamanho, a grandeza do poder de Deus. A palavra do Senhor é expressa de uma forma clara para nós. E muitas vezes eu e você não damos o devido valor. Muitas vezes eu e você não nos aproximamos da palavra da maneira a qual seria de bom grado para nós, seria bênção para a nossa vida, se eu e você nos aproximássemos da palavra. Como é que as pessoas se aproximavam de Jesus, porque sabiam que iam receber palavras de cura, que iam receber palavras de libertação, palavras de amor. Amém, meus queridos? Agora eu queria continuar com você. Como eu falei, caso você tenha uma Bíblia aí na sua casa, você pode continuar lendo com a gente, ou se não, você vai aí me ouvindo, tá legal? Então nós vamos continuar do 18 agora. Que agora Jesus vai estar explicando a parábola. Amém? Então diz assim: agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém, meus irmãos? Então aqui o Senhor Jesus dá o pontapé final aqui na explicação dessa parábola. E o que eu quero hoje pensar com vocês, que eu quero que nós venhamos entender, é que nós precisamos ter raízes profundas. Aqui nós vimos o relato de sementes sendo depositada em certos lugares e não foi germinada, outras o espinho sobressaiu, outras a terra era rasa. E eu quero levar você a pensar qual tipo de semente você está, qual terra você está, o que está sendo plantado na sua vida, o que você tem buscado de Deus, o que você tem buscado. A palavra de Deus está sendo semeada na nossa vida. Nós temos diversos meios para buscarmos a palavra de Deus, diversos meios. E como essa palavra tem semeado o nosso coração, como está a nossa terra, como está o nosso coração hoje com respeito à palavra do Senhor, como está a nossa vida com respeito à palavra do Senhor, como está, o que Deus tem plantado no nosso coração. Eu tenho certeza que é coisa boa. Como eu falei, onde Jesus estava, Jesus arrastava multidões. E não é de se admirar que hoje em dia não se arrastem multidões ainda. Sim, se arraste. Eu e você estamos aqui participando desse vídeo, participando dessa gravação, porque queremos algo do Senhor, porque queremos ouvir algo do Senhor. Nós buscamos outras fontes, nós buscamos outras pessoas
que estão falando do reino de Deus, porque queremos algo de Deus. Mas também precisamos saber como está o nosso coração. Essa semente que está caindo no nosso coração está dando fruto? Essa semente está germinando? Essa semente está produzindo 30, 60, 100? Isso é uma coisa que eu e você devemos pensar. Como está o nosso coração? Como estão as nossas raízes? Precisamos ter raízes profundas para nós aguentarmos as coisas que estão para acontecer no nosso futuro. Nós vamos viver dias difíceis, meus irmãos. Nós vamos viver dias de muita dificuldade. Nós vamos viver dias de muita tribulação. Nós vamos viver dias ao qual vai ser muito difícil nós cristãos falarmos do amor de Deus. Já está sendo perseguido, já é uma perseguição. Quando você fala na sua escola que você é um cristão, você fala no seu trabalho que você é um cristão, muitos de nós não têm crédito nenhum, porque isso já é um sinal do que está para acontecer. Mas eu e você precisamos ter raízes profundas para nós conseguirmos combater isso, para nós conseguirmos ir adiante. Precisamos ter raízes profundas. E essa raiz profunda vem da palavra do Senhor. Eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos ouvir, precisamos deixar essa semente penetrar no nosso coração e que nossa terra, que o nosso coração seja fértil, que venha produzir, que venha dar fruto na nossa vida, na nossa família, aonde nós estivermos, venha frutificar, venha produzir, venha prosperar para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. A nossa vida venha ser motivo de alegria, que os frutos nossos permaneçam, que os frutos nossos permaneçam. Amém, meus queridos? Eu citei aqui algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês. Talvez você me pergunte, Everton, mas como que eu faço para ter raízes profundas? Talvez eu não sei, talvez você não saiba. O que eu faço? Tem várias coisas ao qual nós podemos fazer. Eu listei aqui 6 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez você ainda não faça, mas que você venha fazer. Talvez você já faça, continue, persevere, vá adiante, melhore, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. A primeira coisa aqui que eu coloquei é ouvir a palavra e ter disposição para aprender. Nós temos muito acesso a ouvirmos a palavra. Podemos ir numa igreja, podemos assistir pelo YouTube, assistir pelo Facebook, pelo Instagram. Temos milhões, diversas possibilidades para a gente ouvir a palavra de Deus. Tem quantas pessoas falando da palavra de Deus no YouTube? Quantas pessoas de todas as formas, de várias religiões, de vários conceitos. Temos esse meio para nós ouvirmos a palavra de Deus. E nós precisamos querer aprender, ter disposição de aprender, de ouvir, de ver se aquilo é de Deus, se aquilo provém da palavra de Deus, se aquilo é fruto da palavra de Deus, se aquilo concorda, se aquilo corrobora com as coisas de Deus. Assim nós temos que ter esse cuidado e depois colocarmos em prática isso. Então eu e você precisamos ouvir a palavra e ter disposição para aprender cada dia mais, cada instante mais, cada oportunidade mais, podermos aprender, termos a curiosidade de aprender mais. Amém? A segunda coisa aqui é ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Quantos de nós temos o hábito, a frequência de ler a Bíblia? Parar um tempo, separar um tempo para ler um capítulo, 2, 3, 5, um versículo, meditar naquele capítulo, entender aquilo que a palavra do Senhor está fazendo. Quantos de nós temos essa disposição de fazer isso, de ler a palavra de Deus, de querer conhecer a Deus, de querer ouvir a voz de Deus, saber o que Deus tem para nós? Quantos de nós? Então é uma coisa para nós também pensarmos e colocarmos em prática. A terceira coisa é ter um tempo de oração.
Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos abrir o nosso coração para Deus. Eu e você precisamos rasgar o nosso coração para Deus. E você me pergunta, mas Deus já sabe todas as coisas, sim. Mas há uma necessidade de nós se expormos a Deus. Nada que eu fizer vai ser novo para Deus. Nada, Deus já sabe. Mas quando eu me coloco à disposição, quando eu dobro o meu joelho, quando eu estou em oração, Deus para e começa a nos ouvir. E esse tempo é um tempo precioso que eu e você precisamos ter de oração. Ayrton, eu preciso orar só no meu quarto? Não. Ore no seu trabalho, ore na sua caminhada diária, ore dentro do ônibus, ore dentro do carro, ore tomando banho, mas ore, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de oração com Deus, fale com o Pai, porque o Pai está esperando atentamente para nos ouvir, para saber os nossos anseios, os nossos corações. Lance a Ele aquilo que está te sufocando, lance os seus desejos, os seus sonhos, as suas necessidades, lance a Ele, lance ao Pai, que Ele vai ouvir, que Ele vai responder, que Ele vai ter a melhor resposta para nos dar. Amém? Outra coisa aqui, deixar a palavra de Deus nos moldar. Então, como eu falei, precisamos aprender a palavra de Deus e deixar ela nos moldar. Precisamos deixar a palavra de Deus nos moldar. Não, eu e você queremos que seja assim. Não, tem que ser desse jeito, senão eu não aceito. Não, a palavra de Deus é clara. Ela é clara. Precisa eu e você, nós praticarmos a palavra de Deus e deixarmos ela nos moldar. Para isso precisamos ler, entender, compreender, ter necessidade de aprender, colocar isso em oração em Deus, falar: Deus, me ensina, me capacita, me instrui, me direciona, fala comigo, Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento. Através da oração nós chegamos a isso. Através da oração nós deixamos a palavra de Deus nos moldar, para que Deus possa cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Precisamos deixar a palavra de Deus nos moldar como Deus quer, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E a última coisa que eu coloquei aqui, buscar as coisas relacionadas a Deus. Meu irmão, nós temos hoje na palma da nossa mão um celular. E esse celular a gente conhece o mundo inteiro. E muitos de nós estamos perdendo tempo, estamos gastando tempo com as coisas que não agregam valor nenhum. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não entro no meu Instagram, que eu não vejo alguma coisa no meu Facebook, no YouTube, que eu não assisto algo que não seja da palavra de Deus. Não, eu assisto, mas eu não perco tempo, eu não priorizo isso mais do que tudo na minha vida. Não, a minha prioridade é conhecer as coisas de Deus. A oportunidade que eu tenho, eu estou ouvindo alguém falando da palavra de Deus, eu estou ouvindo alguma música, eu estou meditando em alguma música, eu estou querendo conhecer algo novo. Isso tem que estar no nosso coração, essa disposição de nos relacionarmos com as coisas de Deus. Quantos de nós estamos gastando tempo com coisas que não agregam valor nenhum na nossa vida? Quantos de nós estamos gastando tempo com coisas supérfluas? Com coisas que não vão levar a lugar nenhum, vão só ocupar o nosso tempo. E como dizem, o tempo é dinheiro, mas no nosso caso aqui, o tempo é nossa salvação. O tempo é a nossa vida com Deus. O tempo é o nosso relacionamento com Deus. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, vamos gastar tempo com as coisas de Deus, vamos ouvir música que glorifique a Deus, vamos andar com pessoas que glorifiquem a Deus, que tenham conversas sadias sobre as coisas de Deus, vamos buscar conhecer as coisas de Deus, vamos nos apaixonar pelas coisas de Deus, vamos amar aquilo que o Senhor ama, e o que o Senhor ama. Basta eu e você olharmos para a palavra, basta eu e você começarmos a orar, que Deus vai se revelar a nós aquilo ao qual Ele ama, ao qual Ele tem desejo que eu e você venhamos para praticar. Deus ama tantas coisas, mas muitas vezes eu e você não sabemos o que Deus ama.
que Deus ama, porque nós não conhecemos o coração de Deus, porque falta em nós oração, falta em nós jejum, falta em nós gostar das coisas de Deus, falta em nós buscar as coisas que agradam ao Pai, falta em nós disposição para aprender mais e mais das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que fique no seu coração, que eu e você venhamos ter raízes profundas, que eu e você venhamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, e que nós venhamos abrir o nosso coração como uma terra fértil, para que essa semente venha produzir 100, 60, 30, que essa semente venha produzir frutos, e que esses frutos venham permanecer, que esses frutos venham dar outros frutos. Amém, meus queridos? Que assim seja, que Deus seja glorificado em nossas vidas, que eu e você, a partir de hoje, possamos entender, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor falou no nosso coração no dia de hoje. Amém, meus queridos? Então Deus abençoe vocês. Peço a Deus que o Espírito Santo te ilumine. Se você ficou com alguma dúvida, leia de novo o capítulo 13 de Mateus até o versículo 23. Procure entender novamente. Procure a sua interpretação. Peço ao Espírito Santo que te dê uma revelação nova. Que o Espírito Santo, tenho certeza, que vai falar ao seu coração. Amém, meus queridos? Então Deus abençoe vocês. Todos vocês fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.